povo de Deus diz: irmãos, queiram ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Desse capítulo, refletiremos acerca dos versos 3 a 9. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição e confira aquilo que o Senhor nos revela. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Deus nos ilumine no estudo da sua palavra. Sentai-vos. Memorial é prática contínua. É aquilo que deve ser observado. E Jesus diz que há um memorial aqui apresentado por Marcos, que deveria ser conhecido, deveria ser compartilhado em todo o mundo onde o Evangelho de Cristo viesse a ser pregado. Irmãos, esse texto é tão importante que os demais evangelistas também relatam-no. Nós sabemos que intencionalmente Cristo disse: conheçam o que essa mulher fez, Maria, mas também que todos saibam do destaque deste texto em minha palavra. Nós nem sempre lembramos deste memorial, irmãos. De modo acertado, damos grande destaque ao memorial da morte de Cristo, a ceia do Senhor. Mas há também este memorial que, segundo o verso 9, foi instituído por Jesus. Contem o que ela fez e não se esqueçam do ato aprovado pelo Senhor, de Jesus por mim, neste momento. Nós somos, irmãos, também o cumprimento da promessa de Jesus àquela mulher que é identificada como Maria. Maria, a irmã de Lázaro. Eis-nos aqui, brasileiros, no século 21, ouvindo falar e falar muito bem daquilo que aquela mulher, nos dias de Jesus em Betânia, realizou na casa de um homem conhecido por um capítulo trágico da sua vida, a lepra. Concordamos, irmãos, ao estudar esse texto, nós, os evangélicos, que esse homem fora curado pelo Senhor Jesus, porque sabemos, ninguém além dele poderia curar um leproso. E o texto bíblico relata-nos muitos indivíduos que foram por Jesus curados de lepra. Em uma ocasião, Jesus curou 10 leprosos, 9 judeus e um samaritano, e diz o texto bíblico que apenas o curado samaritano voltou para agradecer a Jesus. Este é o cenário que temos, irmãos. Um evento muito importante que não é produto das emoções daquela mulher ao ver Jesus, mas reflete a convicção dela. Ela, como mulher temente a Deus, sabia do que a palavra de Deus nos fala acerca de dízimos e ofertas. Ela lia Moisés, e o que ela lia, por exemplo, Levítico capítulo 27, quero destacar os versos 30 e 32. Levítico 27, 30 diz: também todas as dízimas da terra, ou seja, a 10ª parte de tudo que a terra dá, todas as dízimas
tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor, separadas para o Senhor, consagradas àquele que permite que a chuva venha sobre a terra e que a terra produza alimento. Vejam o verso 32, irmãos. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Texto muito conhecido do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 10, nos diz aquilo que certamente a mulher relatada por Jesus como memorial conhecia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Fico pensando, irmãos, que a palavra de Deus nos garante que o dízimo é anterior à lei. Abraão, antes que houvesse Moisés estabelecido a lei do Senhor, deu dízimo de tudo ao Senhor. Mas para mim ainda é importante mencionar o Novo Testamento. Essa é a prática autorizada por Jesus e praticada por nossos irmãos da igreja primitiva. Vejam o que nos diz 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. A orientação aos crentes coríntios foi dada em semelhança à ordenança das igrejas da região da Galácia. O que a mulher mencionada aqui por Marcos faz é aquilo que Abraão fez. É aquilo que o povo de Deus em sua história relatada no Antigo Testamento fez. É aquilo que a igreja em seu nascedouro fez. É aquilo que a igreja faz hoje. Uma oferta memorável que deve nos motivar a compreender que é parte do culto ao nosso Deus aquilo que ela fez e aquilo que com muito prazer nós fazemos ainda hoje. Meus irmãos, Maria ofertou o que tinha de mais valioso. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus estava na mesa de Simão o leproso, homem cheio de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor lhe fizera, aquela mulher também comunicou a sua gratidão, trazendo um vaso de alabastro, segundo a palavra de Deus, em tom superlativo. O presente era um preciosíssimo perfume de nardo puro que ela quebrou daquele vaso precioso que em sua constituição mineral tinha, irmãos, uma parte comprida que era quebrada e só então, em ocasiões muitíssimo especiais, tinha o seu conteúdo derramado. Nesse caso, ofertado. E ela derramou, depois que quebrou o alabastro, sobre a cabeça de Jesus, aquele perfume que contagiou a todos, que trouxe uma maravilhosa fragrância a toda a casa. Tanto no Antigo Testamento, em que nardo é chamado de nerde, quanto no Novo Testamento, há muitas referências ao nardo. Para nós que vivemos no Ocidente, é difícil compreender o valor desse produto, irmãos. Por isso eu preciso descrever um pouco o que é o nardo. O nardo é uma planta muito comum na Índia, ainda hoje, que produz raízes aromáticas inconfundíveis. Meus irmãos, algumas famílias, nos dias de Jesus, guardavam alabastros com unguento, com o extrato do nardo, como uma espécie de aposentadoria. No futuro, em tendo dificuldade para se sustentar, poderiam vender
esse produto e garantir alguns anos de sobrevivência. Isso aqui era herança, irmãos. Pessoas recebiam uma herança de valor extraordinário. Era um vaso com nardo puro, essa herança. Pois bem, irmãos, nos dias de Jesus era importada. Portanto, essa raiz aromática chegava às terras bíblicas com um preço incomum. O unguento era preparado por vários profissionais farmacêuticos. Por isso também tornava-se mais caro. Era um negócio rentável. Quem produzia corretamente o extrato do nardo era considerado muito rico naqueles dias. Mas atentem para o detalhe do texto bíblico. A palavra de Deus fala de perfume de nardo puro. Porque como o homem do passado era pecador como o homem do nosso tempo, é claro que havia falsificação de nardo. O nardo puro valia muito mais. Ou você nunca foi abordado por alguém com uma embalagem simples, te vendendo um perfume francês caro. E alguns irmãos que dizem, me engana que eu gosto. Então esses irmãos dizem, que coisa boa. Nós temos no centro de Belo Horizonte perfume francês de primeira qualidade a R$19,90. Mas nós sabemos, irmãos, que não é puro. Nos dias de Jesus isso acontecia. Havia o nardo paralelo. Não é assim que dizemos, irmãos? Mas existia o nardo puro. E, meus irmãos, a palavra de Deus, intencionalmente, porque é divina, porque não erra, porque é inspirada pelo Senhor, coloca a mulher nesse patamar. Uma mulher que certamente necessitaria muito da venda do nardo puro, ela deu o que havia de melhor a Jesus, o nardo mais valioso, que era o nardo puro. Irmãos, na antiguidade, esses ungüentos, como eu disse, eram artigo de luxo. E tantas vezes fora usado para ungir reis, profetas, sacerdotes. Mas também havia uma outra finalidade. Pessoas muito ricas, depois de mortas, tinham seu corpo ungido com o nardo puro. Era uma demonstração de honra. Era a lembrança do destaque, era a afirmação da glória daquela pessoa. A palavra de Deus então apresenta nos irmãos aquilo que foi utilizado apenas em cadáveres de gente muito importante. Irmãos, a palavra de Deus no belo livro de Cântico dos Cânticos compara o cheiro do nardo ao amor puro. Cantares capítulo 1, verso 3. Vejam o que diz a palavra de Deus e compreendam o que o Senhor comunica ao determinar que essa oferta deveria ser memória para todos os que fossem alcançados pelo Evangelho. Olha o que diz a linda poesia bíblica. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que a arqueologia tem descoberto muitos alabastros hermeticamente fechados para que não haja perda do efeito do nardo puro. E no Egito, por exemplo, há alguns anos, foi encontrado um alabastro datado pelos arqueólogos de 2000 anos. 2000 anos, portanto, do tempo de Jesus. Preservado, valioso, confirmando o que a palavra de Deus nos diz. Somente os ungüentos mais valiosos de nardo eram guardados no vaso de alabastro para que fossem abertos e utilizados em ocasiões muito especiais. Portanto, ao compreender com as referências da língua, mas também da história, nós precisamos declarar que Maria ofertou ao Senhor Jesus o que tinha de mais valioso. Pergunta que fica para mim é: o que eu tenho ofertado ao Senhor? Sinceramente, irmãos, quando estávamos aqui cantando, ó Jesus, eu quero tanto te servir,
com minha vida, com meus bens, o meu amor, quero dar de mim para ver tua obra, ó Senhor, crescer. Eu canto desde a minha juventude essa canção. Eu estava ali orando e dizendo: Senhor, me ajude, Senhor. Dá-me fé, Senhor, para que eu não entregue muito, mas para que eu entregue tudo ao Senhor. Maria, irmãos, é memorial estabelecido pelo Senhor, uma oferta memorável para que nos perguntemos daquilo que nós temos ofertado ao Senhor. Ah, irmãos, Maria ofertou mais a quem ela mais amou. Aqui está a explicação. A oferta de valores, de bens, pode comunicar também o nosso amor ao Senhor. Provavelmente, irmãos, aquilo era resultado de herança familiar. A oferta de Maria era fruto, provavelmente, de muitos anos de trabalho. Era uma reserva para o futuro. Mas Maria sabia quem era Jesus. Maria já havia compreendido. Ele é o Rei. Ele é o Salvador. Ele tem dito que morrerá. E talvez ela não soubesse, mas do ponto de vista profético, compreendemos que Maria ali estava anunciando: morrerá o Rei, e eu já estou ungindo o corpo dele ao modo da unção dos reis. Vejam, meus irmãos, quando no verso 8, a palavra do Senhor diz que ela fez o que pôde, palavras de Jesus, ela fez tudo, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Já havia uma trama para matar Jesus. O capítulo 14 de Marcos é iniciado falando-nos disso. Procuravam, versículo 1 do capítulo 14, prender Jesus. Havia quem queria traí-lo para matá-lo. Meus irmãos, Maria sabia que Jesus em breve morreria, como ela o reconhecia, como seu Salvador e Senhor, decidiu ungí-lo na cabeça. Em hebraico, ele era o Messias, Mexia. Em grego, Christos. Ele é Cristo, o ungido. Ela ungiu o Rei que morreria por ela. Meus irmãos, serviu ao Senhor com o que ela tinha de melhor. É claro que quando ela quis ofertar o que havia de melhor para Jesus, uma oposição se formou. Diz o verso 4 que alguns entre si começaram a dizer: isso é desperdício. E logo argumentaram, como tantas vezes vemos em nossos dias: este perfume pode ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra a mulher. Jesus então diz: deixem a mulher, não a incomodem. Ela praticou boa ação para comigo. Ela tem compreendido a minha morte iminente. Quem eu sou para ela? Ela sabe que eu sou o Salvador pessoal dela, o seu Senhor. Deixem-na, porque os pobres, hipócritas, vocês sempre terão com vocês. Vocês poderão sempre cuidar deles. Ofertamos a um pobre hoje e amanhã ele continuará sendo pobre. Vocês continuarão tendo oportunidades para cuidar dos pobres. Mas a mim, nem sempre vocês terão a mim, que tanto tenho cuidado dos pobres. Eu era adolescente e vi a construção do templo de uma filha da minha igreja. O templo foi construído no bairro em que eu morava, meus pais apoiaram, eu participei da construção e nós ouvimos que uma pessoa, uma mulher militante de determinado grupo político argumentou: que absurdo, estão gastando tanto para construir um templo e poderia ser dado aos pobres. Eu conhecia bem aquela igreja, irmãos. Aquela igreja que precisava de um local para se reunir, cuidava e cuidava muito bem dos pobres. Esse argumento, irmãos, é antigo. Jesus retruca dizendo: não é verdade que quem considera desperdício e desprezo aos pobres esteja interessado nos pobres, porque nada vocês têm feito. Quando lemos os demais evangelistas, vemos que quem lidera o questionamento é Judas. A mulher queria entregar 300 denários. Judas, por 30 moedas, traiu Jesus. Essas 30 moedas de prata, irmãos, eram dinheiro suficiente para pagar por um escravo.
Dizia a lei: se alguém matou um escravo, deve pagar 30 moedas de prata ao dono do escravo. Vejam, irmãos, aqueles que diziam: cuidem dos pobres, 300 moedas de prata são muita coisa. Quiseram vender Jesus, ou trair Jesus, ou entregar Jesus por 30 moedas. Quem mais amou os pobres do que Jesus? Quem amou Simão leproso? A casa que agora acolhia o Senhor, em que a oferta memorável de Maria foi destinada. Quem amaria mais os pobres do que Jesus? Maria sabia, Ele é tudo para todos, tudo pertence a Ele. Maria devolveu uma parte do que ela tinha ao Senhor Jesus. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, de saudosa memória, no seu comentário desse texto diz assim: a mulher gasta seus recursos com Jesus, e Judas faz dele uma fonte de recursos. Ela estava gastando o que tinha com a história, com a obra, com a vida de Jesus. Judas queria que Jesus fosse um meio para que ele reunisse recursos. Olhem para o texto bíblico, irmãos. Jesus está na casa de um homem leproso, lembrando-se de gente excluída, pobre, esquecida, estigmatizada. Ela fez o que pôde, antecipou-se a me ungir, porque eu em breve morrerei por todos, muito especialmente pelos pobres de espírito. Mas me chama a atenção, irmãos, aquilo que aqui aparece e que é a nossa convicção como igreja. As igrejas batistas creem assim: tudo o que fez, fez voluntariamente. Não encontraremos um apelo de Jesus, não encontraremos um constrangimento do colegiado apostólico, não. Encontramos aqui uma mulher crente no Senhor, que olha à sua volta e pergunta: o que tenho para comunicar o meu amor por Jesus? O que posso fazer para que Jesus seja ainda mais visto como meu Salvador, aquele que por mim morrerá? Maria fez como Jesus. Jesus voluntariamente entregou a sua vida. E ela entregou o que tinha: o alabastro com nardo puro. Jesus não precisava, se não quisesse, morrer. Ele deu a vida dele. Sacrifício voluntário, irmãos. Jesus te amou a ponto de oferecer-se por você. Quem poderia prender Jesus na cruz? Quem poderia obrigá-lo a manter-se na ribalta do Calvário, a não ser o amor voluntário dele? O que há em mim e o que há em você para que Jesus nos ame? O amor de Jesus, irmãos, é voluntário. O amor de Jesus casa com a sua muito boa vontade com pecadores. Aquela mulher fez o mesmo. Diz o verso 3 que veio uma mulher. Você já notou isso no texto bíblico? Jesus chega à casa de Simão, conhecido como leproso. Jesus senta-se à mesa e então veio uma mulher, sem que ninguém convidasse, sem que ninguém dissesse ao ouvido dela: Maria, quem sabe um pouco do nardo para Jesus é o que você pode dar? Não, irmãos, o texto bíblico diz que veio uma mulher, ela trouxe, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E o texto bíblico fala da voluntariedade ao dizer que ela quebrando o alabastro, ela derramou, ela quis ungir a cabeça de Jesus com aquele maravilhoso unguento. Maria foi exemplo de amor não fingido. Essa é uma oferta memorável, não devemos esquecê-la. Maria, irmãos, não foi obrigada a fazer aquilo que ela fez. Ela cumpriu a palavra de Jesus em Mateus 5:20. A nossa justiça deve exceder a justiça de escribas e fariseus, que compreendem a entrega voluntária do dízimo como a execução de um imposto, a oferta dos seus bens como a determinação de uma taxa eclesiástica. Meus irmãos, como temos ofertado? Deus nos dê a graça de compreendermos que tudo vem dele e que de tudo que ele nos tem dado, oferecemos uma parte. Não é correto falar de pagamento de dízimo, é correto falar de devolução. Tudo vem do Senhor, sua vida,
suas capacidades. Toda a terra que você cultiva, o fruto que você colhe, tudo vem do Senhor. E você tem uma grande oportunidade de dizer: Senhor, eu não serei ingrato. Eu quero te devolver uma parte dizendo: sabe isso aqui, Senhor? Isso aqui é a lembrança ao meu coração e ao meu povo na igreja, de que o Senhor me tem dado tudo. Como temos ofertado, irmãos? Seja sempre memorável a oferta desta mulher. Oferta voluntária. Ela fez o que pôde. Oferta aprovada por Jesus. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nós cremos, como está escrito, cremos na voluntariedade, cremos na dedicação pessoal, mas que isso seja feito com fé. Eu sei que o meu Deus não deixará faltar coisa alguma. Aquela mulher estava dando tudo, irmãos. O que ela tinha do ponto de vista material de mais precioso, ela cria que em sua vida não seria um unguento guardado à providência para o futuro, mas a presença e o cuidado do Senhor. Que os nossos dízimos e ofertas revelem a nossa gratidão. Senhor, eu te devolvo uma parte porque o Senhor me tem dado tudo. Mas que acima de tudo,